E aí, já começou a estudar para o concurso de Nova Iguaçu? Ainda não? Falta menos de um mês para a prova, querido. 28 de abril. Bora lá? Eu sou a professora Gisele Araújo, esse é o canal Aprovei e aqui você encontra todo o edital para o concurso de Nova Iguaçu. Vão comigo? A aula de hoje é sobre classes de palavras. Se você assistiu à última aula, sabe que eu avisei que são muitas e que a gente dividiria em 2 vídeos. Então vamos para a aula de hoje para falar das outras 5 classes de palavras. Antes de mais nada, eu tenho que lembrar vocês do material maravilhoso que a gente preparou. O canal Aprovei colocou numa única apostila todo o conteúdo teórico e mais 140 questões, todas da banca Consulplan. Então você vai ter acesso a toda a teoria, vai assistir os vídeos do canal com as explicações e ainda mais de 140 questões para que você possa treinar. O gabarito está lá no final da apostila para você se organizar e estudar direitinho, saber se você está acertando as questões, tirar todas as dúvidas. Se ficou com dúvida, volta aqui e revê os vídeos, tá bom? Tudo isso por R$10. Fala sério, R$10. Não paga nem um lanche na esquina, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem como você entrar em contato comigo e eu te enviar essa apostila PDF. E aí você escolhe se quer estudar pelo computador, pelo celular, se vai preferir imprimir para ter papel à mão e fazer suas anotações, tá bom? Mas tá bem completinha. Vamos lá. Na aula passada a gente estudou 5 classes gramaticais e agora as outras 5. Então a gente começa hoje pela número 6, que é o numeral. O que é um numeral? É uma palavra que indica a posição ou número, quantidade, né, de elementos em uma frase. Então pode ser primeiro, dezenas, centenas, tá bom? Existem alguns tipos de numerais. Os cardinais, que vão mostrar a quantidade, é o número básico, como a gente pode dizer, né? 1, 10, 20. Os ordinais, que vão mostrar a ordem de alguma coisa numa série, numa sequência. Por exemplo, Joãozinho foi o segundo colocado na corrida. Segundo é o numeral ordinal. Os multiplicativos, que vão mostrar multiplicações, né? Joana ganha o dobro de Antônio. Multiplicou. E os fracionários, que vão mostrar frações, ou seja, partes. Maria comeu 1/3 da pizza. 1/3 é um numeral fracionário, tá bom? Aqui a gente tem alguns exemplos com frases também. Seguindo. Classe gramatical número 7, é preposição. O que são as preposições? São aquelas palavrinhas curtinhas ali, pequenininhas, a gente tem elas listadas aqui, que ligam dois elementos, dentro de uma mesma oração. E aqui a gente tem a listinha. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Beleza? E a gente tem alguns exemplos de aplicação de preposição em algumas frases. Entreguei a carta a ele. Quem entrega alguma coisa a alguém. Preposição a. As portas abrem após as 18. Isto é para Antônio. Então, 3 exemplos aqui. Além disso, essas seriam as preposições essenciais. Então, a gente tem essa listinha que é até um pouquinho grande, mas as essenciais são essas, não mudam. Porém, a gente pode ter também preposições acidentais. O que significa isso? São palavras que originalmente seriam classificadas dentro de uma outra classe gramatical, né? Não necessariamente como preposições, mas dependendo do contexto, ela pode estar funcionando ali como uma preposição, tá? E aqui eu coloquei mais alguns exemplos embaixo. Como, conforme, durante, exceto, tem várias outras. Tá? O importante é entender que a preposição ela faz somente a ligação entre 2 elementos dentro de uma mesma oração. Próxima, conjunção. A conjunção ela pode ligar 2 termos dentro de uma mesma oração ou 2 orações, tá? De mesmo valor gramatical. Exemplo, vou, mas não volto.
Mostra ali uma adversativa. Portanto, não sei o que fazer. Dançar conforme a dança. E aí, dentro das conjunções, a gente também tem outras classificações. A gente tem as conjunções coordenativas, e estão ali entre parênteses, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Ah, professora, o que é isso? É o sentido que ela tem naquela frase, é de que forma ela está funcionando ali, tá? Lembra que eu acabei de falar do vou mais não volto? O mais, perdão, dá uma ideia de adversidade, tá? Então seria uma conjunção adversativa dentro das coordenativas, tá? Isso aí seria o quê? Oração coordenada, oração subordinada. Vai cair no edital? Não, por isso não está aqui especificado nas nossas aulas, tá? Subordinativas. Também tem algumas outras. Integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. O que seria isso, professora? É o sentido que ela dá, é o sentido que ela tem naquela frase. Por exemplo, causal, ela vai mostrar a causa de algo, tá? Final, ela vai mostrar a finalidade de algo. Temporal, vai mostrar o tempo, tá bom? Então, estou falando isso por alto para você mais ou menos entender o que seriam coordenativas e subordinativas. Porém, como eu disse antes, não vou mergulhar nesse assunto porque o edital só cobra as classes de palavras. Então, no geral, você só precisa entender o que é uma conjunção e não saber classificar, porque não vai cair isso em nenhuma questão, tá bom? 9. Interjeição. Essa é fácil. São aquelas palavrinhas geralmente pequenininhas que têm a intenção de expressar alguma emoção, um sentimento, tá? E elas geralmente vêm acompanhadas de um ponto de exclamação, justamente por ter essa função de expressar uma emoção, né? Um sentimento, geralmente é susto, alegria, tá? Olha alguns exemplos. Olá, sou Maria. Viva! Conseguimos ganhar o campeonato. Não faça barulho. Ai, que susto! Então, tudo isso aí, todas essas 4 que estão sublinhadas, são classificadas como interjeição. Beleza? E a última, porém não menos importante, advérbio, é uma palavra que vai mostrar circunstâncias. E aí ela vai estar modificando um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, ela vai estar sempre ligada a uma dessas 3 classes de palavras. Tem que estar atento. Se ela estiver modificando qualquer outra classe de palavra, não vai ser um advérbio. Tem que ficar atento a essa regrinha. Olha o exemplo aí. Escrevia melhor quando tinha o hábito de ler. Escrevia é um verbo, certo? Eu poderia dizer escrevia quando tinha o hábito de ler. Beleza? Agora, quando eu digo que escrevia melhor quando tinha o hábito de ler, eu fiz uma modificação no sentido desse verbo escrever. E neste caso, eu expresso uma circunstância de modo. É o modo como aquela pessoa escrevia. Ok? Não acha que trouxe folhas demais? De novo, eu tenho um advérbio modificando o sentido de um verbo. Achar é o verbo. Eu poderia dizer, acha que trouxe folhas demais? Quando eu tenho o não, é um advérbio de negação. Não acha que trouxe folhas demais? Beleza? E o último exemplo, o restaurante é ali. É o verbo ser, ok? E ali é um advérbio de lugar, tá bom? Tá modificando o verbo ser, no caso ali é no presente. Poderia dizer que o restaurante é qualquer outra coisa. É ali, é aqui, é acolá, é bom, é ruim, é um monte de coisa, certo? Mas o ali é um advérbio de lugar, que está modificando o verbo ser, tá bom? Então, existem também algumas classificações dos advérbios, conforme eu acabei de falar, né? Modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida, entre outros. Tem uma boa quantidade de circunstâncias que podem ser expressas através dos advérbios. Vamos só lembrar sempre dessa regrinha. Ele vai estar sempre relacionado a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio,
modificando o sentido de um desses três dentro da oração, ok? A aula de hoje a gente finaliza por aqui. Fechamos aí o nosso conteúdo de classes gramaticais. Se você ainda não assistiu a aula 1, assista e acompanhe através da nossa apostila. Todo o conteúdo teórico está lá por escrito e mais de 140 questões, todas da Banca Consulplan, que é a banca do nosso maravilhoso concurso aí da Prefeitura de Nova Iguaçu, tá bom? Bora correr atrás, estudar junto, maratonar os vídeos aqui e tentar fazer todas as questões. Depois é só você conferir o gabarito que tá lá no final da apostila, tá bom? Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para você saber como conseguir. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.